Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram então às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino, e todos os que os ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. Maria, contudo, conservava cuidadosamente esses acontecimentos todos e os meditava em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes fora dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme o havia chamado o anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. O tempo, o início de um novo ano civil, pode ser sempre uma oportunidade para ler e reler o valor do tempo. O tempo, o grande container de tudo o que somos. Se pensarmos nisso em nossa própria vida, a vida de cada homem está encerrada entre duas indicações de tempo.
uma indicação de nascimento e uma indicação de morte. A intersecção entre estas duas datas é a vida de cada um. E o entrelaçamento dos nossos tempos pessoais cria a grande história da humanidade, também no nosso hoje. Todos os vivos interagem e criam o sabor, a cor, a beleza, a feiura, a luz ou as trevas de cada hoje. A data basicamente convencional do 1º de janeiro nos leva a refletir sobre outro trecho desse tempo comum e pessoal que passou e aquele outro trecho de tempo que mais uma vez se abre diante de nós. Um tempo que nos é dado para que seja sensato, isto é, para que seja usufruído como um tempo em que se entrelaçam as relações verdadeiramente humanas, em que possamos nos acolher mutuamente, em que possamos até tecer críticas sobre o que barbariza e desumaniza o homem. Tempo para dizer palavras de edificação de um mundo verdadeiramente mais humano, mas sobretudo é tempo para dizer palavras que edificam o mundo. Tempo para dizer palavras e realizar atos humanos e humanizadores. O tempo é o passar dos dias. É o cronos que tudo devora. É o fluxo inexorável da areia na ampulheta. É o virar dos dias do calendário que não voltam mais. É esse correr que nos aproxima cada vez mais daquela segunda data que conclui nossas vidas. O tempo também é esse cronos implacável. A revelação, porém, nos anuncia algo surpreendente. O cronos, esse tempo que passa, é habitado por Deus, por um Deus que quis se fazer presente no passar do tempo, transformando assim o cronos em kairos, um lugar de graça. Um kairos, uma ocasião de vida, de plenitude, beleza, sentido. A primeira leitura de hoje é um trecho do livro dos Números, que contém a chamada bênção de Arão. A bênção sacerdotal que o Senhor outorga a Moisés para o povo. Abençoar, meus irmãos e irmãs, não é uma ação supersticiosa para uma proteção genérica. Abençoar não é uma ação destinada a tranquilizar que tudo andará bem. Não. A bênção é anúncio de uma presença, garantia de uma presença. O Senhor diz a Moisés que Arão e seus filhos devem colocar o nome do Senhor sobre os israelitas. De fato, a fórmula da bênção contém a tríplice repetição do nome de Deus sobre o povo.
o nome que assegura a presença. Yahvé, ou seja, aquele que é pronunciado 3 vezes sobre o povo, dando proteção, luz e o sorriso de Deus. Este é o significado de faça resplandecer o rosto sobre ti. E, portanto, essa bênção é amizade e amor paterno de Deus. Uma presença que conduz ao dom dos dons, que é Shalom, paz. Uma presença capaz de transformar a história do povo, uma presença que dá ao tempo do povo de Deus o sabor e o perfume de Deus. O Evangelho diz-nos que a bênção de Deus, a sua presença, se fez carne em Jesus. Jesus é a presença que salva. Ele é a presença que dá luz, significado, paz às nossas vidas. Jesus é a possibilidade de uma nova humanidade. O próprio nome do Filho de Maria contém uma bênção. É um nome que foi dado do alto. Foi chamado Jesus pelo anjo antes de ser concebido. É um nome que vem do alto. É um nome que promete salvação. Yeshua, ou seja, Yahvé salva. O nome que salva é dado ao menino na hora da sua circuncisão, na hora em que aquele menino santíssimo é inserido na aliança pela qual o Filho de Deus, o Filho de Maria, é para sempre o Filho da promessa, Filho do povo santo de Israel, e por isso pode ser o cumprimento da promessa. E por isso pode ser o filho de Davi, Messias e Salvador. Em Jesus cumprem-se todas as promessas da primeira aliança, e a sua circuncisão é de suma importância para esta história de fidelidade de Deus. É a carne circuncisa de Jesus que o insere na aliança dos pais e que faz dele o ponto de chegada e o ápice daquela história de amor e fidelidade do Senhor para com o seu povo santo. Se não fosse circuncidado, Jesus não seria o Messias de Israel e, portanto, o Salvador de toda a humanidade. O tempo dos homens é preenchido por Deus e pela sua presença salvífica. O Filho que entrou na história, no tempo, santifica definitivamente o tempo, faz dele um lugar santo. Toda a história é santificada pelo fluir dos dias de Jesus nela. O cronos de Jesus, ou seja, o fluxo inexorável dos seus dias nesta terra, fez toda a história se tornar kairos, lugar onde é realmente possível encontrar Deus. O fato de ter respirado o ar do mundo fez do cronos um kairos para sempre. Agora cabe-nos agarrar esta graça e anunciá-la. Agora cabe-nos desempenhar a nossa parte no fluxo da história. E qual é essa nossa parte?
O que podemos pedir ao Senhor no início desse novo ano? O Evangelho de hoje nos apresenta Maria como modelo de discipulado. O discípulo, afinal, é aquele que agarrou o Kairos e assim faz de seu tempo um tempo de Deus. O Evangelho de hoje iniciou-se com os pastores, que incrivelmente anunciam o Evangelho, a boa notícia, à Mãe de Deus e a quantos lá estão junto à manjedoura. Segundo São Lucas, os pastores são os primeiros evangelizadores, os primeiros entre os homens a levar a boa nova de Jesus. E o que Maria faz? Guarda todas as palavras que lhe foram ditas. O verbo grego para guardar é soterio, que enfatiza o cuidado com que Maria guarda aquelas palavras dentro de si. Ela não perde nada. E como ela não tem ouvidos seletivos, acolhe tudo, não muda nada. É, além disso, uma custódia, uma guarda constante e prolongada, que durará toda a sua vida. Por isso, de fato, Lucas utilizou em grego um vocábulo perfeito, soterio, que expressa o prolongamento, a continuidade de uma ação. A vida de Maria torna-se uma conservação da palavra. A vida do discípulo na história, no tempo, é conservar a palavra que recebeu. Uma conserva sem perder pedaços dela ao longo do caminho, sem mudar, sem adocicar ou acomodar. Assim, o Cronos se torna Kairos. Preenchendo o Cronos com este cuidado que torna a palavra presente e operante na vida do discípulo, a própria palavra torna-se uma bênção, uma presença. A palavra de Deus que chega até nós inspira cuidados, tanto quanto o menino Deus, o Verbo deitado na manjedoura. Cuidar de Deus é cuidar da sua palavra. Certa vez, uma mulher da multidão, que aparentemente não conhecia Nossa Senhora, mas estava encantada com as palavras de Jesus, exclamou mais ou menos assim: garoto, bem-aventurada é a mulher que te deu à luz, trocou tuas fraldas, te amamentou, fez bilu-bilu, etc, etc. E Jesus respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Então, a verdadeira bem-aventurança tem a ver com cuidar da palavra. E cuidar da palavra é guardá-la e defendê-la, em primeiro lugar, de nós mesmos e do nosso esquecimento, ou pior ainda, das nossas tentativas de domesticação e atenuação da palavra. O Evangelho, a este respeito, diz-nos claramente que esta custódia, esta guarda da palavra, não é uma atitude passiva, quase um enterro da palavra, apenas para que não seja roubada,
mudada, esquecida, domesticada. Não. Segundo São Lucas, Maria também fez outra coisa. Então, ao vocábulo guardava superior, o evangelista acrescenta um particípio grego, simbalousa. Quer dizer, Maria guardava meditando. Simbalousa. O verbo simbalai significa precisamente confrontar, comparar, juntar. Em suma, Maria liga os pontos, confronta, vê os nexos das palavras que ouviu e que conserva, e que guarda. Certo, Maria é uma discípula fiel que guarda a palavra, mas também é uma discípula que faz a palavra crescer dentro dela, compreendendo a profundidade e implicações dessa palavra, compreendendo sua amplitude e, enfim, compreendendo a direção que essa palavra toma em sua vida e na história como um todo. Consideremos isso. Maria ouve palavras de grandeza dos pastores. Ela já tinha ouvido antes do ano, mas ela agora ouve de novo palavras de grandeza sobre seu filho. Mas agora ela vê o seu filho ali, pequeno, frágil, deitado na manjedoura e envolto em faixas. Maria então deve unir a grandeza e a pequenez, a pobreza e a glória de Deus. Ela faz isso pela forma com que ela guarda a palavra. Ela guarda a palavra meditando, comparando, vendo todos os nexos, tudo aquilo que a palavra contém. Então não é um guardar passivo, é um guardar que trabalha com a palavra. Maria é a discípula que deve trazer à história o incrível paradoxo cristão. Aquele paradoxo que virá proclamar que um crucificado dá sentido a toda a história do mundo e transforma para sempre o Cronos em Kairos. Para este ano que começa, devemos pedir ao Senhor a verdadeira capacidade de acolher a bênção que é Jesus, guardando as suas palavras, fazendo-as viver e crescer em nosso íntimo. Assim, este ano de 2023 se tornará verdadeiramente um ano de graça. Amém. Professemos a nossa fé. Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, factor in celi et terra, visibilium omnium, et invisibilium,
Et incarnatus est Spiritus Sanctus, et Maria Virgine, et homo factus Crucifixus et sigam pro nobis, sob Pontio Pilatus, passus et sepultus est, et exsulexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est pro gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fis, et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificante, qui ex Patre